Hoje vamos falar um pouco de botas. Botas usadas pela Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Aqui à esquerda eu tenho uma reprodução do borzeguim de couro preto, que foi adotado pela FEB. Aqui pela direita é a versão nacional do Combat Boot. Bom, o Combat Boot é essa bota com duas fivelas, que foi adotada pelo exército americano em 1943, com a finalidade de não precisar mais usar aquela perneira incômoda de lona, aquele troço desajeitado, né, que prendia na vegetação, cheio de amarrações, de ilhoses e um cadarço enorme. Então essa bota aqui foi criada com este canhão, certo? O nome dessa peça de couro aqui costurada, a bota é canhão, mas ela tem um detalhe muito interessante que foi copiado das botas do exército americano, que começaram a ser feitas a partir de 1943. Ela é feita com o couro virado do avesso. Quer dizer isso? Para dar o nome americano, era o couro roll out, ou seja, o lado áspero para fora. De couro preto, nós temos o lado direito, né, do couro virado para fora e o lado áspero, né, o avesso, para dentro, como é o caso na maioria dos calçados. Então, essa parte da pele aqui costuma ser numa matéria impermeabilizada pela própria natureza dela, né? Mas acontece que quando ela sofre algum arranhão, a pele começa a se soltar e aí a água começa a passar para o outro lado. Então, essa solução aqui do couro do avesso foi dada para que fosse possível que se impermeabilizassem os dois lados da bota. Então aqui é aplicada uma camada de cera impermeabilizante e aqui por dentro já tem a parte da pele, então ficaria mais difícil a passagem da água, certo? Então você tem esse lado aqui sem nenhum tratamento, só a cor, né, que precisa de cera, e o lado de dentro, que é a pele. Então como é que era feita essa preparação para a bota ficar impermeável dos dois lados e não só de um, como é o caso das botas que tem o lado direito para fora? Vamos lá ver. Então, qual é a primeira medida para começar a preparação desses calçados para aplicação de cera? No caso dela estar usada com detritos, lama, poeira, presos à bota, se usava uma escova preferencialmente de cerdas de latão, né, que é o apropriado para essas botas de couro do avesso. No caso dessa aqui, está nova, não vai ser necessário executar essa limpeza, mas a peça é essa aqui. E, em segundo lugar, o material que era usado na época era esse aqui, dubbing. É um impermeabilizante. No caso desse aqui, ele é feito na Inglaterra, não precisa ser só essa marca aqui. Você pode usar, além do dubbing, cera incolor, também funciona, ou cera de abelha, que é um pouquinho mais difícil de achar, mas ainda existe no comércio. Vou começar a aplicação aqui do produto de impermeabilização. Vocês vão reparar que a bota vai mudar um pouquinho de cor, ela vai ficar um pouco mais escura, mas isso é natural. Vamos lá. Bastante cuidado aqui nas costuras, né, que são pontos onde se fizeram furos para a passagem das linhas. A máquina, quando costura, ela obviamente perfura o couro, então tem que ser caprichado aqui, nessas partes de costura e também nos vincos aqui, ó. Insistir bem para o material ficar com boa aderência e numa camada adequada nessas partes. É possível ver que enquanto eu vou aplicando essa pasta, o couro vai mudando de cor, ele vai se tornar um pouco mais escuro. Mas é assim mesmo, não tem problema nenhum em relação a isso. Então aqui, para concluir, nós temos um pé do calçado já com a impermeabilização aplicada, ainda não secou, é aconselhável deixar secar um pouquinho o produto antes de sair usando a bota. E aqui é a aparência do couro do avesso sem nenhum produto, certo? O jeito certo de usar essas botas é sempre proceder com essa impermeabilização. Caso contrário, além de você receber muita água bota dentro, vai diminuir consideravelmente a durabilidade desse material aqui do avesso. Lembrando que essa é a versão nacional do Combat Boot, bastante parecida com a americana. Eu já vi algumas fabricações diferentes, às vezes ela não tinha o couro do avesso, às vezes era inteirinha do avesso.
e às vezes era idêntica ou quase idêntica à americana, como essa aqui. É isso aí por hoje.